Olá, vamos falar hoje então com o Eduardo Novaes, terapeuta sistêmico, que irá trazer as constelações familiares para nós e o quão importante é o olhar sistêmico, né, para que nós estejamos no nosso lugar, na ordem correta, para que possamos evitar muitas questões que nos deparamos e que se repetem, e se repetem, e se repetem. Eu precisei fazer um estudo muito contínuo, primeiro sempre de mim mesma e com as experiências com a minha família, para que eu pudesse atuar como facilitadora da minha familiar. Porque não existe uma única técnica que a família necessita, e sim várias, para que ela tenha uma compreensão de que os pais refletem os filhos e vice-versa. E se o pai não presta atenção em si, em primeiro momento, ele não consegue ajudar o filho dele. E isso é que nós iremos falar muito forte com o Eduardo. Olha ele aqui já convidando ele novamente para que nós possamos... Du, já te mandei o convite, assim que você acessar, entre. Edu? Olá. Oi, Edu. Acho que nós vamos ter que fazer só com a sua vozinha, né? Não consigo te ver. Não aparece nem a minha foto aí, nada, Raquel? Não aparece, fica preto aqui para mim. Só aparece a sua voz. Que estranho, né? Eu acho que eu andei aparecendo muito aí no Instagram e o Instagram acho que cansou de mim esses dias e deve estar me boicotando. Não, já aconteceu isso comigo também. Espera só um minutinho. Consegue ver? Vamos Não. tentando assim. Você colocou a câmera para você também, né? Aqui naquela Sim, setinha. sim. Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minuto. Vamos esperando, mas enquanto isso eu vou falando para vocês. Então, a importância do meu trabalho, de sempre estar estudando, é Estranho, né? fundamental para que eu consiga passar consistência para a família, porque quando os pais me procuram por algo específico do filho, seja uma birra, uma arrogância, por desinteresse pelo estudo, por ele sofrer bullying e não conseguir se posicionar, ou então o filho faz o bullying, né? O que acontece? É preciso que os pais, primeiro, conheçam. Ah, Jair! Ah, agora sim, agora ficou bom. Deixa eu só Que fazer uma conclusão alívio. do que eu estava falando aqui e a gente já entra aí. Então, os pais, eles precisam se conhecer e entender algumas questões, por isso que quando eu inicio o trabalho, os pais respondem um questionário para ver se eles estão dispostos mesmo e comprometidos em fazer os exercícios de auto-coaching, né? Fazer os exercícios sozinhos e depois em casal. Mas vamos aqui entrar com o Eduardo, que graças a Deus, eu estava aqui, né, fazendo um involation pra gente, pra você entrar dentro. É uma honra estar aqui com você, em primeiro porque o Edu, a Kelly são meus amigos, né, queridos, tenho um carinho imenso por eles, e o Edu é terapeuta sistêmico e traz essa bagagem linda de constelações familiares para o meu trabalho hoje, né? Então, eu lhe agradeço com muito carinho, porque é fundamental as constelações familiares para mim, né? E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho e dissesse como que você se interessou por constelações familiares, Edu? Então, bom dia aí, né? E essa falha, já comecei com a falha tecnológica, espero que a minha tecnologia interna funcione para eu poder passar as informações certinhas, né, Raquel? Vamos ver se agora Faz flui. assim sempre. Nós somos humanos. A permissão para ser humano aqui, ó, é 100%, hein? Tá? Você acredita que o Wi-Fi parou de funcionar? A gente está meio que no meio do mato aqui, né, nessa quarentena. E o Wi-Fi parou de funcionar 20 para as 10, né? E aí depois liga aqui, desliga e aí voltou a funcionar. Mas você vê, né, quanto também as nossas emoções impactam também na tecnologia, né? Para mim, esse momento aqui é muito importante, porque tá sendo inserido num projeto meu, que é o Luar Sistêmico, e você me convidou, a gente tem uma sintonia muito legal, né, Raquel? A gente, os escorpianos ali, né? Um no dia 2, um no dia 1, outro no dia 3, né? E a gente tem uma sintonia e você me convidou para falar sobre isso. Eu sei que muitas pessoas querem, né, que eu fale mais sobre isso, sobre as constelações, os movimentos sistêmicos, porque um advogado, né, como eu, todo ali materialista, vamos colocar no português bem claro, né, a advocacia é uma profissão muito material,
Então, como que esse cara se envolve com constelação, o que isso tem a ver, né? Aí tem uma vertente de direito sistêmico. Mas as constelações chegaram para mim de uma maneira assim de muito sofrimento pessoal, né? Vou tentar fazer um resuminho aqui. Eu fiz um marketing aí nas redes, né, para as pessoas trazerem aqui para essa live alguma questão própria, não para elas falarem, mas para elas perceberem o que esse mundo invisível domina a gente, de uma maneira muito séria, né? Então, em 2006, eu tive um problema de saúde muito sério, mas que afetou muito mais o meu emocional do que o meu físico. Então, olha só, 2006, isso tem praticamente 15 anos. E eu sempre fui uma pessoa muito destemida, né? Nunca tinha ido num médico, nunca tinha... Né? Nossa, passava a vida para mim, era uma aventura, né? Tanto profissional como pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito intensa. E quando eu me deparei com uns exames totalmente fora do normal, e o médico olhava para mim, olhava para o exame e pensava que o exame não era meu, né? Porque várias enzimas ali, eu não vou saber dizer de um modo específico, e muitas dores, Raquel, muitas dores no corpo, muitas dores, né? E eu passei a fazer uma investigação, porque eu não me conformava, né? Na minha natureza muito assertiva, muito de resolver coisas, né? E comecei a também me autopunir por isso, né? Por essa situação, não entendia. E aí passei de médico em médico, ninguém sabia nada, e dores, dores, dores. E em nenhum momento eu parei de trabalhar, eu parei de fazer as coisas que eu tinha que fazer, de me divertir. Então, ou seja, quase ninguém sabia disso, né? Isso foi uma coisa muito restrita a familiares muito próximos, né? E eu fui seguindo minha vida, né? E comecei a estudar isso, né? Eu queria entender, né? Porque eu sou uma pessoa muito racional, eu queria entender como que, por que tá acontecendo isso comigo e tal, né? E fui andando nas coisas aí, né? Fui pesquisando. E eu gosto muito de ciência, né? Eu gosto muito de coisas. Falei, num determinado momento, falei, pô, já que eu vou partir mesmo, né? Porque foi passando anos e as dores ali, a situação toda, uma situação bem intensa mesmo, né? E eu falei, pô, já que eu vou partir mesmo, deixa eu ver o que acontece. E comecei a pesquisar coisas de astronomia, aquelas viagens na internet, em 2012. Aí eu achei uma matéria lá, não tinha as informações que se tem hoje, né? Eu achei uma matéria lá que fala, eu acho que eu procurava alguma coisa de astronomia, aí apareceu constelação, não sei a busca que eu fiz no Google, e apareceu um artigo de um cara falando de constelações familiares. Na hora que eu li aquilo me tocou. Aquilo me tocou, e aí eu comecei a ver como é que aquilo funcionava e tal. E para as pessoas que são muito racionais, como eu, você fica com o pé atrás em tudo, né? Você fala, não, isso aqui é charlatanismo, isso, aquilo. E em determinado momento, esse constelador que eu li o artigo dele, por sinal, ele escreve muito bem, e eu gosto muito de ler, eu fui até uma roda de constelação dele. Foi um domingo, 2012, Raquel. E eu cheguei naquela constelação e eu não entendia direito o que estava acontecendo. É uma roda, né? Para quem nunca foi, é uma roda, as pessoas vão, e um ou outro cliente leva a questão própria, a pessoa se expõe nessa roda, é uma terapia em grupo. E os movimentos começaram ali de uma questão de guerra. Foram 2 ou 3 constelações e todas elas tratavam de guerra, né? E as constelações, ela falam muito dos antepassados, ela fala muito do que aconteceu lá atrás e que reverbera no nosso dia a dia de hoje. E eu assisti aquilo, eu estava com um amigo, eu assisti aquilo, eu não entendia direito o que estava acontecendo, e guerra, as pessoas, elas representam, né? Elas representam o sentimento do cliente, ou o que está no campo morfogenético do cliente, depois a gente pode até falar um pouquinho disso. E aquilo, eu assustado com aquilo tudo, né? O que está acontecendo aqui, né? Magia, não é, tal. Eu sei que foi o domingo inteiro olhando aquele cenário de guerra, de medo, de tragédia, disso, daquilo, e eu fiquei só assistindo, nem participei nem como representante, eu só assisti a constelação. Eu voltei para casa umas 4 da tarde, mais ou menos, eu dormi até o dia seguinte, eu apaguei até o dia seguinte. E no dia seguinte, pau no trabalho de novo, né? Aquela loucura toda, advogado, litígio, e segui. E comecei a ler a partir dali, só que eu não tinha, acho que, uma abertura ainda minha para ter uma compreensão, né, daquilo. Então, passado o tempo, para não ficar uma história muito longa, eu continuei com as minhas dores, continuei entendendo, continuei lendo, me resignei em relação àquilo, comecei
Me aprofundando mais nas constelações, e naquela constelação, naquele dia, me veio muito forte a imagem do meu avô, que eu não conheci. E eu não conheci esse meu avô, ele chama Raul. Eu não conheci porque ele morreu com 45 anos, de algumas doenças. Ninguém sabe ao certo por que ele morreu, mas ele era uma pessoa alcoólica, né? Então ele morreu, as filhas eram novas ainda, minha mãe tem 2 irmãs, né? E o que que acontece, Raquel? A história dele sempre foi assim, meio pequena, porque minha avó sempre foi uma pessoa muito forte, e ele é a pessoa mais fraca, né? Então a minha avó teve que criar as filhas, aquela energia muito, muito forte. Depois ela seguiu por um caminho de ajudar mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. E esse meu avô fraco, tido como fraco, né? Ele passou pelo exército e, e ele foi tido como um desertor. Você fica emocionado, né? É, ele foi tido como um desertor. A história não é bem essa, mas é isso que chega até uma criança. Né? Me imagina como uma criança, o sentimento da minha mãe, o sentimento da minha avó, e isso vem caminhando com a família. Isso vem caminhando com a família. Então, quando eu sou levado a essa constelação, tem muito isso. Você vai na constelação que é certa para você. Não importa se você vai ser tratado uma questão sua ali. Então, esse avô ficou muito presente para mim naquele domingo. Eu não conhecia esse avô. E aí, estudando melhor, passando o tempo, o que acontece? É como se a energia dessa pessoa, desse meu avô, surgisse em mim de uma forma, porque ele é um excluído, um alcoólatra, uma pessoa que não conseguiu se encaixar num trabalho. Ele teve um problema de acusação de receptação injusta, ou seja, ele sofreu uma injustiça muito grande, ele foi obrigado a ir para o interior, ficar longe da família, já com as filhas, porque ela estava sendo procurado. Então, naquela época, olha, fica lá um mal-entendido. E nisso que ele ficou alguns meses no interior, ele ficou viciado no álcool, porque ele não era viciado. Então, isso todo mundo começa a esconder essa história. São os segredos de família. E pega uma pessoa que às vezes tem mais sensibilidade, que no meu caso, que é sorte e azar, porque eu tenho sensibilidade, por exemplo, para ter sucesso na vida. Eu tive sucesso, eu tenho sucesso com as coisas que eu faço. Só que eu tenho sensibilidade também de sentir as dores do mundo, entende? Então isso não é positivo nem negativo. A vida é assim. Então, com essa compreensão toda, você vai trazendo à luz. E olha só que interessante, passou mais um pouquinho, uma família que era vizinha desse meu avô, que os pais morreram muito cedo naquela época, se morria com 40 anos, e o meu bisavô criou eles, vizinhos de frente, eram 5 filhos. Eles já estavam com quase 80 anos e eu fiz um inventário para eles. E eles não me conheciam, são 5 irmãos, eles não me conheciam. Um inventário de uma casa, sabe aquelas coisas enroladas, um imóvel com a documentação de 1940 e tal. E eles estavam com um conflito com os sobrinhos, uma coisa assim, uma história. Aí eu cheguei lá nessa família, juntou os irmãos todos. Aí ele falou: ah, você é neto do Raul? Eu falei: ah, sou neto do Raul, da Alice e tal. Nossa, o seu avô, ele começou a elogiar o meu avô de uma maneira. Ele era engraçado, sabe? Ele é um cara que é animado. Ele divertia muito a gente, porque esses meninos, eles ficaram órfãos muito cedo, né? Eu os conheci já com quase 80 anos, mas são meninos, né? A gente sempre vai ser menino. E eles começaram a elogiar o meu avô de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, nem dentro da minha família. Começou a elogiar, mas numa energia, porque às vezes a gente fala assim: ah, ele era muito bonzinho, mas com o pesar de um parente, né? Ele era muito bonzinho, não sei o quê, mas com pena, como se ele fosse pequeno, como se ele fosse menor, né? E essa pessoa, às vezes ela se sente tão injustiçada ou tão diminuída. Imagina, esse meu avô, um mais velho de 10 irmãos. Imagina a carga pesada para ele, um avô, né, um pai bravo, que era o meu bisavô, um pai bravo. E a pessoa nasce com uma energia mais feminina, uma energia mais leve, de brincadeira, de ficar bem. Ele tinha um lado espiritual que era pouquíssimo compreendido na época. Imagina, lá nos anos 50 ele frequentava uma ordem, não sei do que e tal. Então, e aí manda um cara para o exército. Então, você percebe o quanto a sociedade impõe para a gente, os nossos pais, né? O quanto a gente, enquanto pais, coloca para os filhos as coisas que tem que ser, as coisas que é a verdade, é isso e aquilo. Então, essa história do meu avô, ela é verdadeira, Eduardo? Você tem certeza que é isso?
eu tenho certeza, porque o que bate em mim de modo certo, que é o que vai bater para você, e cada um que está assistindo aqui, é a nossa verdade. Então, não importa se é a verdade absoluta, importa o que cai para a gente como missão, né? Então, isso sim é uma verdade. E aí eu fui para a advocacia para fazer justiça, entende? Porque esse meu avô foi um injustiçado. E aí eu fui como um escorpiano nato, né, Raquel? Aí você me conhece. Eu fui para detonar mesmo e injustiça comigo não tem vez. E aí eu fui. Aí, como eu fiz coisas a mais do que eu deveria ter feito, né? Porque você faz com raiva, você não faz consciente, entende? Você faz com raiva, porque aquele sentimento de injustiça, daquela pessoa excluída, da tua família, que, olha, não conseguiu absorver uma pessoa que era mais fraca, que tinha uma energia menor, o lance dele era brincar. Então, a pessoa prefere morrer a ficar naquele jeito. Ele cria uma doença, né? Então, eu percebo que as dores que eu tive lá em 2006 e que elas, né, perpetraram por bastante tempo. O que é uma dor no corpo, Raquel? E por isso que eu falei para as pessoas trazerem a questão. O corpo, ele está ligado à alma. E quando a sua mente aqui, ela é determinada pela sociedade, pelos seus pais, por tudo, para você fazer determinada coisa, o seu corpo ele não está ligado à sua mente, que você sabe o que é certo e o que é errado, teoricamente. Ele está ligado à sua alma. E a alma familiar, ou seja, se você está num caminho errado, o teu corpo vai avisar. Então ele te avisa, ele cutuca, ele dói aqui, dói ali, olha, não é isso, tua vida não é isso. Então o movimento da alma é que leva o corpo a querer agir de determinada forma. Mas aí como que você larga uma profissão, por exemplo, se a sua mente fala que não, você só vai ganhar dinheiro se você for advogado, se você for médico, se você for enfermeiro, se você... entendeu? Aquelas coisas todas te martelando. Então a gente perde a nossa condição, a nossa percepção, a gente perde a nossa intuição com o passar do tempo. E a gente começa a viver que nem robô. Tá? Então foi nesse sentido que eu conheci as constelações, foi nesse sentido, e de ver isso como verdadeiro, de ver isso como, tá, então eu não estou sozinho. E fica claro, não é espírito, entende? A gente aqui trata de herança. Essa revista aqui, ó, que é super interessante, que eu assino, ela fala de destino esse mês, né? O mês passado, tem uns meses essa revista. Muitos estudos já chegam a concluir, estudos científicos, de que a gente herda as emoções. É como se a nossa vida já tivesse pré-determinada pela nossa família. Então, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, elas são pequenas. A hora que você começa a entender como foi seu pai, sua mãe, aonde mais ou menos caminha a tua família, aí sim você consegue fazer escolhas próprias. Mas se você nega isso, se você, não, eu sou eu que é meu livre-arbítrio, eu sou um espírito sozinho, tá? Você começa a dançar, você entendeu? Porque a família é grande e você é pequeno. Né? Não sei se deu para entender, se foi muita informação. Não, eu trouxe a minha questão, né? Que você já tinha falado, então eu também já trouxe. E aí, eu quero falar como eu me senti, para você ver se esse caminho para o pessoal que está nos assistindo faça as mesmas coisas. Então, eu trouxe a minha intenção. Conforme você ia falando, que nem você foi se emocionando, os pontos que são parecidos comigo, também me veio aquela emoção, me dá aquele engasgo, uma vontade de chorar. Então, quando você vai sentindo, é quando você já vai estar trabalhando esse movimento. E você disse, é mais ou menos isso ou não? Explica melhor pra gente aqui. Então, Raquel, eu encontrei as constelações assim para mim, cada um vai ter o seu jeito, né? Mas eu tenho uma forma de meditar sobre as coisas, não de parar, porque eu também sou muito agitado, não consigo parar para meditar, uma coisa que eu venho treinando. Mas é meditar, assim, parar um pouco em cima da sua questão, tentar sair do problema e ver como o seu corpo se sente a hora que você olha para essas coisas, a hora que você olha para essa dor. E muita gente, talvez a maioria, não consegue olhar para a dor. Ela foge, ela vai, né? Uns vão para as drogas, outros vão para o trabalho, outros vão para relacionamentos abusivos. Ela não quer olhar para a questão dela, né? Então é um movimento meio devagar, como eu te falei. Eu precisei passar por um processo lá de trás, olhar tudo, e a gente às vezes tem que abandonar coisas. Às vezes a gente tem que abandonar coisas, a gente tem que mudar a nossa vida mesmo. Porque para nós... aí você pratica um desapego. Aí você fala isso, a pessoa fala, você
você pode fazer isso. Não, todo mundo pode. Se você se observar, você vai ver que você tem direitos, você tem, não é direitos a palavra, você tem como modificar a sua vida de acordo com a sua alma, de acordo com a alma coletiva familiar. Você não precisa ser igual a todo mundo, né? Que nem a nossa mãe falava, você não é todo mundo. Aí vai mais assim como você não pode se comparar, né? Porque sua alma é única, né? E dentro daquilo que você tem de contexto de vida e história, é que você tem que trabalhar. Se você fica se comparando com o outro, você sempre vai se sentir menor ou maior, ou é isso? É mais ou menos isso, não é? Sim, você tem que achar o teu caminho próprio, né? Mas o que está sendo colocado na sociedade, isso, acho que desde que o mundo é mundo, né? Que existem fórmulas prontas para todo mundo. Ó, toma essa pílula aqui, vai para essa religião, vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo outro. Vai... Lógico, acho que vários processos me ajudaram e acho que ajudam várias pessoas, muitos. Só que a gente precisa saber realmente quem nós somos, Raquel. E a gente se esquece disso por uma arrogância, né? Por achar que, eu sou melhor que os meus pais, eu vou criar meus filhos de uma maneira melhor do que os meus pais me criaram, né? A gente começa a se perder numa soberba, num orgulho, a gente se perde. E aí, é o que eu falo, o corpo ele sabe. Você vai arrumar relacionamentos terríveis na sua vida, às vezes para te mostrar o quanto você é insignificante em relação à sua família, em relação ao teu ciclo, né? Aí, com o contexto, né, do meu trabalho, porque na realidade é muito deturpada essa questão do eu quero oferecer algo melhor para o meu filho, mas o melhor que você pode oferecer para o seu filho é permitir que ele reflita sobre as situações, tome decisões e crie ações para sair daquele desafio, né? E não você dê e sufoque ele com coisas materiais, porque chega uma hora, uma pessoa que tem uma vida bacana financeiramente, isso não basta também. Porque as questões emocionais, de relacionamentos pessoais, de relacionamentos no trabalho, ou então de dores, como você falou, elas têm. E você vai ter que olhar, né? E aqui, Edu, eu quero entrar com você, né, porque o pessoal quer saber muita coisa e a gente tem 1 hora. Eu não sei como que você quer começar isso, mas eu gostaria muito que você falasse sobre as leis do amor, que Bert Hellinger descobriu. Mas aí eu não sei se você também vai explicar junto essa ordem, porque para mim ficou muito forte que você falou essa ordem que precisa ser respeitada da família, né, e desses excluídos. Quando a gente não olha para esses excluídos, é que acontece esses emaranhados todos. Eu queria que você se debruçasse nisso para as pessoas compreenderem. Tá. Só para finalizar a história do meu avô, Raquel, Claro. esse que eu não conheci, né, ele se chamava Raul, né? E esse meu projeto chama Luar Sistêmico. Luar é Raul ao avesso, entende? Então, é uma homenagem para ele, tá certo? E as ordens do amor, a constelação, tem muita gente que fica com um pouco de receio porque tem uma religião muito consolidada já na vida, né? Coisa que é muito séria e as religiões, os modos da espiritualidade ajudam muito a gente mesmo, né? Ajudam demais a gente. Eu acredito muito nisso e cada um tem a sua forma, né? Dentro do seu clã familiar ali, tem uma maneira. As constelações que o Bert Hellinger propôs, ela procura dar uma ordem, inclusive nessas questões, né? Então, ele chamou de leis do amor. E como que ele chegou nisso? Né? Até para eu também justificar de uma certa forma. Ele pegou experiências passadas, né, que pessoas que já faziam experimentos assim, macacos de uma tal ilha de um lado do planeta começaram a lavar as batatas ali para que eles perceberam que ficavam melhores para comer. Do outro lado do planeta, macacos da mesma espécie começaram a fazer isso também sem saber que os outros macacos faziam. Ou seja, existe uma ressonância entre os seres, né? Isso a gente tem muitas provas ainda, né? A gente pode até falar de coisas quânticas, mas ainda é muito cru em termos científicos. Mas existem mesmo, né? Essa ressonância. Quando você tem a questão do seio familiar, isso é transgeracional. Da mesma maneira que eu herdo da família da minha mãe um aspecto mais claro, sou mais alto do que o pessoal da família do meu pai e tal, eu herdo também essa questão das emoções da família, do que veio lá de trás. Por isso que eu falo, uma pessoa que não foi para a guerra, ou ele foi um injustiçado, um filho pode querer honrar isso. E às vezes ele vai honrar isso de uma maneira muito complicada, ele vai querer ser maior do que o avô, entende? Então ele entra numa desordem.
Então, por mais que no meu caso, eu quis ser o herói, quis salvar a honra da família, não, nós somos corajosos, nós somos fortes, tá certo? Então eu vou ser o melhor advogado, eu vou defender as pessoas. O que eu estou fazendo, na verdade? Por amor, porque tudo tem amor, eu estou querendo ser maior do que as pessoas do meu sistema familiar, do que meus pais, do que os meus avós e bisavós. Então, a hora que eu me coloco no lugar, que é a questão da hierarquia, que é uma questão das leis do amor, a hora que eu me coloco na questão pequena de filho, que eu não tenho nada a ver com essa história que aconteceu lá atrás, que se eu advogo, ou se eu sou um terapeuta sistêmico, eu tenho que me colocar na minha insignificância e tratar de igual para igual com os meus clientes. Saber que eu sou um parceiro de alma com ele naquele momento. Então essa é uma lei do amor, que é a questão da hierarquia. Quem veio primeiro é maior, depois são os menores. Muitos filhos querem ser maiores que os pais. E isso não é num nível consciente, entende? Lógico, teu pai precisa de ajuda porque está muito idoso, não, você tem que cuidar. Mas só que existe um respeito, uma coisa do coração que você não pode avançar, entende? Você tem que saber isso. É uma coisa muito interna, é um amor muito profundo que você deve. Não, você não precisa gostar dos seus pais, porque às vezes tem pais que são terríveis mesmo. Não dá para gostar do pai e da mãe. Mas a ordem é essa, você saber que eles foram um portal para sua vida, tá certo? Mas, Edu, então, aí tem uma pergunta para você, porque das coisas que eu sempre estudei, que nem você pode... Mas enquanto você não se perdoa, né, não se libera dessa questão de aceitar o seu pai com tudo que ele é, do jeito que ele é e do jeito que ele pôde, você continua se emperrando na vida, não é isso ou tá errado? Então, Raquel, a gente não trabalha muito com o perdão nas constelações, né? A gente trabalha mais com o entendimento, de saber que, assim, como eu te falei, tem pais que não têm a mínima condição de vocação de ser pai e mãe. Mas eles foram o portal para você nascer. É isso que você teve na vida. E isso é um presente para você. Então eu tenho mais consciência. Eu sei que meu pai bate na minha mãe. Ou minha mãe fugiu de casa. Mas é isso que eu tenho. Eu sou fruto desse casal. Por amor, às vezes um amor cego, às vezes um amor violento. Mas por amor aquela pessoa nasceu. Então isso é você se colocar na ordem. De você, o que é a ordem? Você vem, eu tô aqui embaixo, tem toda uma coisa lá para frente. Então, a hora que você coloca como pequeno, Raquel, nessa ordem sistêmica, na sua condição de filho, você começa a ter a sua força pessoal, entendeu? Então, isso é a ordem. Eu vejo a beleza da vida. Então, a gente usa esse termo, tomar. Eu tomo isso de coração. Não importa se meu pai é mau, se minha mãe é má. Eu tomo de coração a vida, obrigado. Aí eu sigo. Eu pego minhas moedinhas lá e sigo, e aí eu começo a fazer um monte de coisas, né? Porque eu agradeço a vida e sigo, eu não tenho que ficar lá atrás. Então essa é a ordem. Quando eu quero voltar na ordem e ajudar o meu avô, que eu não conheci, tá? E isso que eu te falo, é um sentimento, tá? Não é voltar no espírito, numa pessoa que está me perturbando, não é nada disso. É tentar pegar um sentimento que eu não tenho relação, eu não tenho vínculo com isso. Eu sou filho, eu sou pequeno, não é um assunto meu, entende? E a gente tem a mania de se meter em assuntos que não são nossos. Então a constelação, ela fala para você seguir, olha, filho, é uma cachoeira que vem com uma água muito forte, tá certo? E olha você aqui, é um riozinho. Olha o que a Rosemary falou, fazendo constelação, me veio uma tia que foi gerada fora do casamento dos meus avós maternos e que foi excluída do sistema familiar. Então, por um vínculo afetivo, estávamos ligadas. Aí ela, bom, enfim, aí você comenta um pouquinho sobre isso? Também a Rosemary falou, ó, senti excluída e incluindo essa tia. Ah, é mesmo. Me senti excluída e incluindo essa tia, meu coração se apaziguou. Isso, é isso, Raquel. Chega em determinado momento, e outras histórias começam a chegar para você. Quando você se envolve com as constelações, isso faz sentido, porque a constelação tem que fazer sentido para você. Você tem que ter uma ressonância. Se você não tem, porque tem outras terapias que são bonitas também, né? Então a constelação é tipo um bichinho que te pica. Se der ressonância em você, opa, então aqui que eu vou estacionar um pouco a minha vida para entender. Então essa identidade que ela colocou, às vezes a gente se identifica com uma pessoa e não é para a gente se identificar, entende? Não é para a gente se identificar, é para a gente seguir a nossa vida. Então essa é a questão da ordem, tá?
que é uma das leis. A gente tem que seguir a nossa ordem, observar. Onde eu estou situado? Onde está a minha vida? Está lá atrás? Está lá? Não, eu estou aqui, o estado de presença. Quem eu sou? Eu sou o Eduardo, eu sou um cara que formou em 1998, eu tenho amigos, eu tenho filhos, entendeu? Então eu tenho que me situar. E a hora que eu trago isso para minha consciência, eu já começo a me desvencilhar daqueles segredos do passado, entende? Dos segredos familiares, tá? A outra questão, Raquel, a outra lei é o pertencimento, que também vai falar dessa questão da tia, da moça que colocou aí o texto, né? No comentário. O pertencimento, todos têm direito a pertencer no sistema familiar, tá certo? Então esse meu avô, por exemplo, ele tem o direito de pertencer. Não é porque ele foi uma pessoa que não cumpriu com as ordens sociais impostas para ele ali, que a família impôs e tal, e também não que impuseram. Uma família muito boa, diga-se de passagem, uma família maravilhosa. Eles eram em 10 irmãos, né? Mas por alguma razão foi imposto para ele algo que a alma dele não tinha preparo, né? Então, é preciso dar lugar para esse sentimento. Então, todos têm direito a pertencer. Tem famílias, Raquel, que tem suicídio. Tem famílias que têm homicídios terríveis, um matou o outro. Isso fica num segredo, né? Ninguém conta para ninguém. E aí, nasce uma criança calada. Um neto calado, ele não fala, porque é um segredo. Entende? O Bert Hellinger fala muito de esquizofrenia. A esquizofrenia está ligado a um passado de família muito violento. E que foi escondido isso. E como não se pode esconder, porque tudo pertence, tudo faz parte. Todas essas maldades, elas fazem parte. E a gente também, enquanto sociedade, a gente quer excluir. A gente não quer deixar pertencer nada. A gente quer só o que é bonito. Como se a gente fosse só belo por dentro, né, Raquel? Como se a gente não tivesse defeito. E essa distorção dá problema nos descendentes, nos filhos, que aí entra na criação dos filhos, tá certo? Que às vezes você tem uma família margarina ali, só que começa a cheirar mal quem? Um avô ali que ninguém queria saber dele, porque ele abandonou a família, não sei o que tal, e excluíram. Ele não pode ser excluído, por pior que ele foi numa situação social, entende? Ele faz parte, ele é uma pessoa que deu origem a uma vida. Então, se você não for grato a isso, o teu filho vai fazer você olhar para essa situação. E às vezes faz olhar da pior maneira possível. Por isso que as constelações, assim, precisa ser muito adulto para olhar para as constelações, precisa ter muita coragem, tá? Quem quer viver muito na ilusão ainda, de achar que é um azarado, de achar que é isso, que é aquilo, não dá para entrar em constelação. A constelação é uma situação de adulto. Então tá, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, quero ver. Agora me mostra tudo aí, tira o véu, tira esse véu da hipocrisia da minha frente, que eu quero ver como que é a minha família de verdade. Aí a pessoa cresce, entendeu, Raquel? Aí a pessoa toma a força da família. Porque toda família tem força. Toda família. Para se gerar uma vida, a energia, né, a energia sexual que gera uma vida, tem muito amor por trás dela. Por mais que foi através de um abuso. Mas é muito amor. É um amor cego. Então, se a gente nega essa origem, a gente se enfraquece, a gente fica vivendo ilusão, entendeu? A gente fica vivendo como se estivesse na Disney o tempo inteiro, esperando. Não, a vida é dura mesmo, mas ela é bonita também. E aí você vai trabalhando dentro disso, né? E a outra questão, Raquel, até para não perder as 3 leis do amor aí, a live é a questão sua, do meu amor. Hã? A live é sua. Então, a questão do equilíbrio, que é a terceira lei importante, que é o dar e o receber. Isso fica muito claro nas relações conjugais, né? Que também acaba reverberando nos filhos também, né? Porque entre os casais acham que tem segredos, né? E não tem segredo. Tudo isso que está no invisível, né? Tudo isso que está no invisível, a gente capta. Tudo está sendo captado, tudo está sendo captado. É uma ilusão achar que não está sendo captado. A criança capta tudo que está acontecendo com o casal, né? E depois ela vai repetir padrão lá na frente. Por isso que a gente tem que ser verdadeiro com a gente, né? A gente tem que seguir o movimento da nossa alma. Então essa questão da troca, do dar e do receber, ela impacta muito nas relações. Para dar um exemplo clássico, você vai pegar casais aí que um dá muito e o outro dá pouco, né? E aí não são só em questões materiais, tá? São questões emocionais,
É o dar e o receber. Muitas vezes isso se desequilibra de uma maneira onde a coisa não tem mais jeito. Tá? Aí entram no terceiro as pessoas nas relações, né? Os filhos acabam tendo problemas por conta disso. E muitas pessoas acabam não conseguindo dar mais, né? Às vezes o marido, a mulher, enfim, não importa o tipo de relação, porque às vezes eles estão presos nessas questões do passado familiar. Ele está tentando resolver uma questão do pai, do avô, de uma tia, está vinculado com outra pessoa, então ele não fica disponível para a relação, entende? Então por isso que é importante. Quando a gente tem algumas travas que a gente fala, meu, não é possível que eu não consiga arrumar uma relação, não é possível que eu não que eu vou lá e jogo água fria, né, toda hora, eu não consigo, não é possível isso. Então, se isso é uma questão para a pessoa, né, se isso é importante para a pessoa, às vezes ela tem que investigar um pouquinho melhor isso para tirar esse emaranhado, para aí sim ela poder entregar coisas para os outros, né? Porque não é só coisas materiais, sabe, Raquel? Ah, um trabalha, ganha 2.000, outro que trabalha, ganha 2, tudo igualzinho. Um troca fralda, outro dá mamadeira. Não é isso. É uma disponibilidade. É o amor que tem que ser trocado ali, né? É aquela coisa de ser voluntário, tá certo? De ser algo, aquela troca fluida. E as pessoas têm muita dificuldade de fazer essas trocas por estarem presas em situações do passado. Tem mulheres que estão casadas com o pai, energeticamente, homens casados com a mãe, energeticamente. E aí como que fica disponível? E às vezes não é só casado, Raquel, porque o pai foi maravilhoso ou a mãe maravilhosa. Às vezes ele disputou a mãe com o pai. Às vezes ela disputou o pai com a mãe, entende? Num campo inconsciente. Enquanto eram crianças, entram nos emaranhados, entram nos segredos, né? A hora que você começa a verificar isso de uma maneira muito interna, por isso que eu falo, cada um tem o seu processo. Não tem uma cartilha. Ah, eu sou constelador de cartilha. Não tem. Então, cada um tem o seu processo. O que que pega em você? Aonde que a coisa para você é terrível? É aí que você tem que chegar. E é aí que você tem que investigar. E às vezes demanda tempo. Olha só que interessante, né? O Bert Hellinger, com mais de 80 anos, ele conseguiu realmente entrar em termos melhores com a mãe. Então, ou seja, um filósofo, né, uma pessoa que trabalhou na África, lá um missionário, ele conheceu muito essas relações por causa das tribos africanas, né, que a linguagem era mais simples, então ele via a repetição de padrão, né? Então ele foi conhecendo isso através de experiências, só que para ele era tão forte o sentimento de que a mãe gostava mais de um irmão do que dele, que depois de 80 anos, quando ele vivia praticamente num estado meditativo direto, que ele conseguiu internalizar aquilo e ficar de bem com a mãe. Mas não com a mãe física, entende? É com aquele sentimento dele em relação ao feminino, em relação à maternidade, né? Então são coisas profundas, você não consegue resolver do dia para a noite. É uma ilusão achar que vai resolver do dia para a noite, é um caminhar. A constelação é um caminhar, é um pouquinho por dia. Tem uma consteladora, a Elsa, acho que ela é de Minas, não sei, mas ela fala muito isso, ela fala de um pouquinho por dia, você tem que ir um pouquinho por dia, não pode ter pressa, mas você tem que entender, você tem que ser adulto para entender o que está acontecendo com você, né? Então as constelações, ela tem isso, e as leis do amor, a gente parte dessas premissas, né? Que são lindas as leis e são doloridas também de olhar. Mas por isso que tem que ir participando dos grupos, né? Frequentar, adquirir o conhecimento, para que você vá em doses, né? Conforme você aguenta, né? E para você ter algum mentor que te direcione, não é isso, Edu? Porque sozinho não dá conta, não. Então, Raquel, tudo sozinho é difícil, né? Eu acho que humildade é uma palavra que cabe para todo mundo. A gente tem muito pouca humildade, sabe, Raquel? Às vezes a gente acha que humildade é levar uma cesta básica embaixo do viaduto, e não é. A gente acha que é generoso, só que a gente não é. A gente precisa ser melhor com a gente mesmo, sabe? Saber que a gente tem problema, saber que precisa do outro, que o outro tem uma informação que você não tem. A gente precisa saber que tem amor no outro. A gente critica muito, a gente julga muito. A gente acha que tudo tão de sacanagem com a gente, né? Então, esse caminhar, eu tenho muita gratidão por várias pessoas que me ensinaram, né, essa questão das constelações. E existem várias formas, os grupos eles são bonitos, mas eles são perigosos também, Raquel, porque tem gente que
que está utilizando como uma adivinhação, e não é adivinhação, entende? Existe uma disponibilização. Mas, como que a pessoa que está interessada em fazer constelações familiares, além de te seguir, claro, que você logo logo vai abrir também para, né, grupos para as pessoas estarem contigo, de que maneira, quais são as perguntas para si mesma que ela tem que fazer para buscar um constelador que vá realmente ajudá-lo e não manipulá-lo, né? Eu quero que você fale sobre isso. Então, eu nem vejo uma fé, sabe? Eu acho que a constelação ela é tão bonita que todo mundo se sente capaz de ser constelador. E, de fato, precisa. Só que o constelador, ele precisa ter uma disponibilidade que, se ele não estiver muito consciente, é ruim até para ele, entende, Raquel? Porque você entra num sistema familiar e você precisa fazer isso com muito respeito. Então, a pessoa permitir que você entre no sistema familiar dela, de alguma forma, essa disponibilidade ela não é comercial, entende? Por mais que seja pago. E isso não é simplesmente um negócio, por isso que eu falo. Então, se você tem uma questão que não é muito madura, o vizinho de cima está fazendo barulho, eu quero constelar, é o barulho do vizinho de cima. Será que isso tem a ver com... Isso não é uma questão, entende, Raquel? Então, se você vai constelar um assunto desse, certamente você vai cair com um constelador menos preparado, porque é a questão da ressonância, da nossa empatia, entende? Então, conforme você tiver profundamente mais maduro para enfrentar a tua questão, você vai se deparar com um constelador ou com uma consteladora que vai facilitar para você da maneira que você já está preparado, entende? Entendi. Porque isso acontece de um modo invisível. Às vezes, por isso que eu falei para as pessoas, eu não preciso saber a questão de ninguém. Se a pessoa de coração quer resolver com essa minha história, algo nela vai movimentar. Entendeu? Vai arrumar a vida dela? Não, não é isso. A vida de ninguém arruma. A hora que arrumar a vida da gente, Raquel, é porque a gente já está morto. Só o imperfeito tem vida. Que também é uma frase do Bertin Hellinger, não com essas palavras. Mas só o imperfeito tem vida. Só o imperfeito tem condições de mudar, tem condições de dar passos, tá certo? Então a gente tem que olhar para nossas imperfeições e falar, pô, que bacana, eu estou tendo oportunidade de melhorar, de ver isso, de olhar para o meu sistema familiar, de verificar o quanto é bonita a minha vida também, né? Então, a gente vai num grupo que você citou, e às vezes você tem vergonha de levar a sua questão. Mas se você vai naquele grupo e sai uma questão, é incrível, mas você acaba sendo trabalhado, você acaba sendo terapiado também, né? E quem já participou de constelação sabe bem o que eu estou falando. E por isso que é bacana você levar a sério isso. Você falar, não, esse aqui é o meu problema, eu tenho um problema grave com a minha mãe, por exemplo. Isso é uma coisa que me fere demais. E quantas pessoas que ficam presas na mãe, e a pessoa não se dá conta que ela é uma extensão da mãe, ou seja, aquela filha é o sonho da mãe. Então aquela filha, às vezes, está realizando tudo que a mãe não conseguiu realizar, porque é o mesmo fruto. Mas você sabe que entende? eu tô falando isso, né? Eu vou trazer bom, acho que você sabe, porque a gente já conversou sobre isso, é um assunto pessoal meu. Eu tinha muitas questões com a minha mãe, e dores horríveis, que ela também tem, né? E enquanto eu não fui olhar com isso com um amor e uma aceitação profunda e fazer constelações, eu não consegui enxergar nada disso, realmente o que você está falando. E aí não é só no racional, como você explicou, é no sentir, né? Eu tive que sentir, porque enquanto a pessoa começou naquele cenário, ela falava assim, eu tenho raiva, que era a minha raiva. No primeiro momento eu nem sabia que ela estava encenando a mim. Depois eu falei, gente, sou eu essa, né? Eu tenho muita raiva. Eu não permitia que o amor entrasse. Eu também fico emocionada de falar, né? O amor entrasse no meu coração, né? E foi tão lindo, porque hoje eu a amo incondicionalmente pelo que ela é para mim, que trouxe a minha vida, e por tudo que ela fez, que foi do jeito que ela sabia. Então, realmente é muito lindo. Mas agora eu quero te perguntar, até para entrar no universo que eu trabalho tanto, como que os pais podem ajudar os filhos, Edu, constelando? Então, Raquel, não precisa constelar necessariamente, né? Por exemplo, aqui nesse nosso bate-papo, a gente já pode considerar que é uma constelação, entende? Porque quando você cita isso, você tem raiva da sua mãe,
Você tem raiva da sua mãe. E a gente, como filho, a gente tem vergonha de dizer que a nossa mãe fez isso, aquilo, aquilo outro. E esse sentimento na gente faz coisas terríveis. E na constelação, a representação, né, os representantes, muitas vezes, ele vai tirar essa tua dor, esse teu grito, entende? Agora, ele só consegue fazer isso se você tem essa disponibilidade, se você permite que um irmão seu de alma faça isso por você. Então, por isso que tudo está permeado por amor. E quando a gente tem filho, Raquel, o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que nossos pais fizeram com a gente, porque a gente aprendeu daquela forma. A gente quer que estuda, a gente quer que seja um bonzinho, que não pode falar isso, que não pode fazer aquilo, que não pode pôr o pé no sofá, que não pode... E aquele monte de imposição social, né? E tem que fazer a melhor escola, e que tem que fazer isso, e que tem que fazer aquilo. E começa a encher a criança de coisa ali, que todo mundo faz. A criança, ela tem uma questão própria dela, que é a questão do espírito, a questão do livre-arbítrio. Ela quer fazer uma outra coisa. Às vezes não, às vezes ela quer fazer aquilo dos pais mesmo, né? Às vezes ela está ligada daquela forma. Só que os pais, eles querem o melhor para o filho, só que eles não olham para o filho de uma maneira do que realmente é melhor. Como os pais estão presos também naquelas amarras do passado, eu vou ser melhor do que minha mãe fez comigo. Eu vou dar atenção para o meu filho que meu pai não me deu. Eu vou levar meu filho para fazer tal coisa que meu pai não me levou. Quanto mais a gente nega o que foi dado pelos nossos pais, e foi muito, todo filho recebe muito dos pais. Mesmo que os pais foram ausentes, o pai foi comprar cigarro e sumiu, a mãe abandonou. Por quê? Porque ele deu a vida, entende, Raquel? E esse filho, ele tem um amor enorme pelos pais, que é um amor profundo, que não é visto. E às vezes esse amor se transforma num ódio, entende? Então o ódio, ele está mais aqui no consciente, o ódio, a raiva. Só que existe um amor profundo, porque ele fala, eu amo tanto, como eu pude ser tratado dessa forma? E às vezes a gente fica criança para sempre. E como que uma criança cria um outro filho, uma outra criança? Então o primeiro ponto que o pai ou a mãe pode fazer para o filho é se colocar como o grande, né? Como falar, não, eu sei o que tem que fazer aqui, eu tenho que ver o que é bom para o meu filho, mas eu tenho que tentar olhar para a personalidade dele também. Ele não precisa seguir um circuito que todo mundo está seguindo, né? A gente precisa ver quais são as habilidades dele, o que vai fazer com que ele seja mais apto, mais nato para que ele desenvolva bem a profissão. Né? É lógico, olha, se você escolher uma profissão que dá menos dinheiro, você pode ter algum tipo de limitação em algum sonho, mas não impor isso, entende? Quantas crianças, Raquel, adolescentes vão fazer medicina para tentar salvar a coisa da família lá de trás e não tem vocação nenhuma, e quer agradar a família, às vezes inconsciente, que é isso, para salvar pessoas, né? Ou para disputar coisas, e depois acaba virando até um excelente médico, uma excelente médica, mas faz aquilo com peso, entende? Faz aquilo sem harmonia, faz aquilo às vezes só por dinheiro, né? E a medicina é uma profissão belíssima, né? Uma profissão, né? De salvar as pessoas. Então você precisa fazer aí é que com vem amor. aquelas dores que você disse, né, Edu? Aí assim começa a aparecer dores, né, no corpo que não sabe de onde é. A pessoa faz ressonância, faz tomografia, que é meu caso, né? E você não sabe de onde é aquilo, né? E é na alma, né? É uma assinatura na alma, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, se os pais têm essa consciência de que os filhos, eles não estão sozinhos, ou seja, vem toda uma hierarquia, né? Vem toda uma ordem por trás, e ele é só um elemento ali, tem que diminuir a pressão, tem que ter orientação, entendeu, Raquel? Tem vários profissionais que podem orientar. Lógico, cada caso é um caso, não é verdade? Tem crianças que necessitam mais, outras menos, né? Mas tem que olhar com mais humanidade, entende, Raquel? Tem pais e mães... Eu quero perguntar uma coisa assim, bem interessante, assim, que fica dúvida. Por exemplo, se teve o pai ou a mãe lá, tiveram filhos que foram ou abortados, ou então sofreram um aborto, e aí, como você fala, aquilo é abafado. Como que se trata isso? Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, Raquel... O filho, ele não está na ordem dele, ele também ocupa uma desordem ali, como funciona? Então, Raquel, isso é um tema muito delicado, né? Mas isso, para a mãe propriamente, o que as constelações recomendam? Que ela coloque no coração dela esse filho.
Então, a hora que ela for falar dos filhos, quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos, mas no sentimento dela, ela sabe que ela tem 4. No coração dela, você entendeu? Ela não precisa falar, olha, eu tive um que foi abortado, outro que não sei o quê, outro morreu com um ano, não. Ela fala, não, eu tenho um filho, que é a realidade, entendeu, Raquel? Para não fantasiar o pavão, né? A realidade, não, eu tenho um filho. Só que no coração, o que é o coração? É o teu sentir. Ela sabe que ela tem 4 filhos, entende? E a hora que ela reconhece isso, ela libera o filho que está vivo, entende, Raquel? A hora que a mãe, porque isso acaba sendo um peso maior para a mãe, evidentemente, né? O Bert Helling colocava muito isso. O pai tem um peso dos abortos, sim, mas para a mulher isso é muito complexo, né? É uma dor muito profunda para a mulher. Então, se ela coloca isso, pouquinho por vez, esse dissabor, essa tragédia, cada um vai trabalhar de uma maneira, se ela for colocando isso de uma maneira muito bonita, entende? Aquele filho que está vivo, ele não vai precisar dar a vida dele por esse irmão, entende? Ele não vai precisar sofrer por esse irmão, porque essa mãe está reconhecendo os filhos. Porque é um assunto dela, é um assunto do adulto, não é um assunto da criança. Então você não precisa conversar com seus filhos ali, olha, você teve um irmãozinho quando ele tinha 3 meses, não, entendeu? Não é isso, não é nesse nível as constelações. A constelação, a Simone Arrojo tem falas muito bonitas sobre os abortos, né? Por ser mulher, tal, ela com certeza tem muito mais sensibilidade do que eu para falar sobre isso, mas ela fala muito isso de você internalizar, sabe, Raquel? De você dar lugar no coração a esses abortos. E isso você não precisa ficar falando, ficar, sabe, assustando as pessoas com isso. Não, é uma coisa que se coloca no coração, entende? Mesmo um filho que faleceu cedo, entende? Você não precisa ficar falando para todo mundo. A Juliana está perguntando, e os filhos que tiveram morte trágica? Então, quem tem morte trágica, Raquel, morte muito esquisita, não são poucas pessoas, né? Isso acontece muito. São pessoas que são seres que vão em direção à morte justamente para acompanhar alguém também que foi excluído do sistema familiar, né? Tem um caso que eu conheço que está vinculado ao direito, que até vou colocar rapidinho aqui, um filho de uma relação escondida do marido, depois que esse marido morreu, né, esse pai morreu, esse filho espúrio, vamos colocar assim, né, ele pediu o reconhecimento da paternidade. E a família principal, a família de origem, que é a mãe e os filhos corretos, né, os filhos ali corretos, que eu digo no sentido social, né? A mãe ficou muito ferida porque ela não sabia, então ela achou o marido um traidor, né? Então ela não aceitou que fizesse o exame de paternidade. Ela não aceitou, e virou uma guerra na justiça esse reconhecimento de paternidade. E ela tinha um filho, Raquel, ela tinha mais, acho que 3 filhos, ou 4 filhos, eu não sei. E um filho dela acabou morrendo em um acidente super estranho. Para as constelações, o que é isso? O que é isso? Esse filho que é reconhecido, que é da mãe original, no íntimo dele, que tem esse sentimento do pai, que faleceu, ele fala assim, se ele não pode ser reconhecido, eu também não posso. Eu dou o meu lugar a ele. Entende, Raquel? Então, aquela pessoa... Aquela pessoa que quer... Porque o que ele quer, Raquel, muitas vezes? Ele não quer o dinheiro, ele quer o direito de pertencer. Ele quer ter um pai, entende? Nossa, e isso é tão poderoso, isso é tão... Por isso que eu falo, constelação é para adulto, e a gente chora muito, você vê adulto chorando. É terrível, Raquel, é terrível. Só que a hora que você olha com verdade para isso, fala, não, é isso aí sim, os homens traem, as mulheres traem, os filhos olham aquilo, querem resolver, os filhos sabem dos segredos, entende? Então fica essa névoa. Então quando você tem uma morte estranha, são esses segredos, são segredos profundos. E aí, nesse caso, o que fica muito claro, o filho reconhecido, ele fala, se ele não pode ser reconhecido, meu irmão, eu também não quero, eu dou o meu lugar para ele. E ele vai e acontece uma coisa assim, eletrocutado, sabe, uma coisa super esquisita, entende? Então, isso do pertencimento, eu tenho que colocar todo mundo, sair na rua, não, começa a internalizar isso, começa a pôr no teu coração que o ser humano está num processo evolutivo, que a gente erra, os nossos parceiros erram, nossos filhos erram, nossos pais erraram,
e a partir disso a gente começa a ter uma vida mais real, entende? A ter uma vida mais... Pô, vou tentar acertar, vou tentar verificar o que é isso, o que é aquilo, né? Mas, e quando eu tomo essa consciência, eu consigo propor para os meus filhos algo mais verdadeiro, entende? Isso não adianta ele fazer uma coisa só para me agradar, para agradar a mãe, para agradar os avós, não adianta. Tem que tentar encaixar alguma coisa que seja bom para ele também, para as habilidades dele, para as afinidades dele, entende? Saber, olha, a vida é assim, precisa seguir. Você quer ganhar dinheiro mais, então você tem que fazer coisas que talvez você não goste tanto, mas ok, às vezes por um momento vai ser necessário isso, mas não se perca na vida, né? Não perca seus valores, não perca suas origens, sabe? Não perca. Quantos, Raquel, amigos e amigas que eu tenho, que os pais foram muito falhos, e eu não posso falar isso porque meus pais sempre foram muito presentes, você conhece meus pais, né? E que eu vejo que eles próprios repetem os padrões dos pais que eles criticam. Porque por amor, por pertencimento, ele fala, pai, eu também sou igual a você. E ele vai também e abandona uma mulher com um filho, como o pai fez com ele. Entende? Então, para pertencer, para ser igual, ele acaba fazendo a mesma burrada, vamos dizer, entendeu? E são jogos inconscientes. Ele fala para todo mundo mal do pai. Só que no agir dele, que é a questão do corpo, que é a questão da alma coletiva, ele honra o pai fazendo as mesmas coisas, dentro dos mesmos procedimentos, né? Porque o amor é profundo, o amor é muito maior, entende? Nossa. Do que o xingamento ali atrás. Ó, o pessoal tá perguntando, o pessoal tá gostando muito, viu, Edu? Gratidão por ter aceito. O pessoal tá perguntando se vai ficar gravada a live, vai sim. E até eu vou aqui ter que fazer uma última pergunta pro Edu, porque nós estamos encerrando com o nosso tempo, senão a gente não faz uma conclusão. E já deixando aí um novo convite, Edu, porque o pessoal quer saber mais de constelação, hein? Ah, que gostoso, Então vamos fazer adoro. outra live, tá? Vamos sim, Edu, eu Raquel. queria te perguntar, e os pais que têm filhos aí na nossa faixa etária de idade? Agora é para sua mamãe e para minha mamãe me ajudar. Eles conseguem ajudar os filhos constelando para a gente fechar aí com uma chave de ouro? Então, Raquel, ninguém consegue constelar para o outro, né? A constelação ela é muito própria, é um sentimento próprio, né? Então, às vezes a gente fala assim, olha, você precisa constelar, não quer a gente, né? Mas você precisa constelar, nossa, você tem... Mas o que eu percebo, assim, por experiência dos grupos, né, do que eu já vivenciei, do que eu leio? Às vezes tem um avô, uma avó, que olha o neto ali, que o avô e a avó eles têm mais percepção, como eles se desligam um pouco das coisas materiais, por causa dos netos, os netos mandam para ele eles conseguem se reconectar com a vida, um avô com um neto, ele se reconecta com a vida. Muitos avós renascem com o neto, né? Eles ganham energia. Então, às vezes ele vê um problema com o neto, ele fala, putz, como que eu posso ajudar o meu neto? E às vezes a constelação, ela traz uma questão para esse avô, para essa avó, que uma questão dele vai reverberar no neto, porque é como se ele desamarrasse coisas do sistema familiar, ele próprio, coisas que ele às vezes não olhou para a mãe, ou o relacionamento com os filhos dele não foram tão bacanas assim, coisas que... Entende? Ficou lá. E isso vai dar uma ressonância naquele neto, de alguma forma. Porque aquele neto, às vezes, ele está numa situação passada também. Ele está ligado, ele está tentando resolver coisas que não são da alçada dele. E isso causa um sentimento, muitas vezes, num avô, até num pai, numa mãe, fala, putz, meu neto não avança, meu filho não avança. Então, se ele consegue entender as constelações, ele pode olhar para a vida dele, e como a gente faz parte de uma alma coletiva familiar, o que eu resolvo em mim, muitas vezes o meu irmão sente essa diferença, entende? Muitas vezes o meu filho sente. Então o avô, ele pode também, por ressonância, ajudar de alguma forma. Agora, precisa deixar claro isso, cada um tem a sua própria questão. Em tese, a gente não constela para o outro, entende? Mas se a gente entende a constelação num nível familiar profundo, se eu resolvo uma questão, eu alivio para quem vem lá atrás. Deu para entender como que funciona essa... Deu. Muito claro. Eu queria te agradecer essa sua alma sensível que nos permitiu criar o luar sistêmico, né? Sim. E que esse luar sistêmico tem uma conotação tão familiar e tão própria sua.
e que os homens, eles também se permitam deixar que tudo isso que está aqui dentro saia para fora. Então, você estar aqui para mim é muito importante, porque hoje poucos homens ainda se abrem para o autoconhecimento, né, e para a descoberta de si mesmo. Então, que seja aqui uma mostra viva de que, olha, ele advogou